Gente, olha só, tem corrimento verde, marrom, azul, amarelo, roxo. Brincadeira, né? Mas o verde tem, o marrom tem, o esbranquiçado. E você sabe o que significa cada tipo de corrimento? Pois é, a gente vai falar sobre os tipos de corrimento a partir das cores, para você entender o que é cada um deles, o que significa e como tratar. Mais uma vez, o doutor Heron está aqui, né? Que vai explicar para a gente tudo direitinho. Doutor Heron, muito obrigada por voltar aqui no Direito ao Ponto e Saúde. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Pronto, aí a gente vai começar falando do corrimento amarelo. Eu nem falei, né, no início, mas tem um amarelo. E aí o que seria, doutor, esse corrimento amarelo? Corrimento, né, puxando um pouquinho para trás, o corrimento é uma secreção, né, excessiva, aumentada, né, que a mulher percebe, né, às vezes na calcinha, às vezes é tão forte que molha lençol, escorre pela perna e que ela tende a considerar que não é normal dela. Muitas mulheres têm uma secreção e isso varia de mulher para mulher. Algumas quase nunca percebem nada, né? Outras percebem que tem uma secreçãozinha contínua o mês todo, que aumenta ali no meio do ciclo, quando está ovulando, ele fica uma clarinha de ovo, uma secreçãozinha transparente, às vezes meio liguenta, né? Essas são as secreções vaginais normais que a gente diz, né? A gente costuma dizer que corrimento são as alterações, muitas vezes relacionadas a doenças, e várias podem ser as causas. E essas cores que você comentou, né? Elas muitas vezes nos dão um direcionamento, né? De descobrir o que é. Porque a gente costuma dizer que o tratamento do corrimento ele é sindrômico, ele é pela característica a gente inicia um tratamento, às vezes sem ter a confirmação no exame de laboratório do que é exatamente. A gente deixa essas confirmações para aqueles casos que são persistentes, tá? Mas por facilidade e por frequência, corrimento é uma das causas mais comuns de consulta no ambulatório do ginecologista geral, né? A gente deve identificar e tratar de forma imediata. Não, às vezes não tem necessidade ou benefício de pedir um exame que vai demorar dias e dias para ficar pronto para começar, tá? Até porque a mulher chega lá se acabando de coceira, que a gente vai ver que é uma das características. Exato. Aí vai esperar fazer o exame, até lá a mulher vai ficar se coçando? Exatamente. Não dá, realmente. E esse amarelo, muitas vezes, é um corrimento causado por uma bactéria chamada Gardnerella, tá? Né? Às vezes pode ser acinzentado, às vezes pode ser um pouco mais amarelado, vai mudar um pouco a característica. Mas quando se faz o exame, percebe-se presença de pequenas bolinhas, tá? E a característica mais comum da vaginose, que é a doença causada por esse tipo de bactéria, é um odor desagradável, né? Doutor, é aquele odor que é muito conhecido, gente, popularmente como fedor de peixe podre? Exatamente, exatamente. E é um cheiro que às vezes é tão marcante que a paciente, ela diz que fica sentindo o tempo todo, fica insegura, se alguém em volta está percebendo, e também. Toma banho várias vezes, troca de roupa, mas ele persiste, tá? E pior ainda, a vaginose, que é essa colonização excessiva por essa bactéria, né, ela vai piorar esse sintoma quando a paciente entra em contato com sêmen ou com sangue. Ou seja, é uma paciente que tende a piorar o sintoma, ter um odor mais após a relação sexual e após a menstruação. Tá? E, então, às vezes, a paciente está bem, mas namora e fica. Né? Ou então tem a menstruação e fica também, tá? Isso são indícios que essa paciente pode estar com a vaginose. E por que ela tem uma vaginose? Porque a vagina, ela é um ambiente colonizado por bactérias, né, benignas. E a gente diz que a maior parte delas são os lactobacilos. Elas vivem e devem ser a maioria na vagina saudável. Então, essa bactéria ela já é presente na vagina da mulher, que é a Gardnerella. Gardnerella, isso. Em pequena quantidade. Aí o que é que acontece? Que alteração surge ali que provoca a vaginose? Pronto, um desequilíbrio da flora vaginal. Qualquer coisa que pode desequilibrar, né, alterar o pH vaginal ou matar as bactérias lactobacilas, que são as benéficas, tá? Por isso que o uso de antibiótico está muito relacionado a alterações vaginais depois, porque o antibiótico mata todas as bactérias, as boas e as ruins. E às vezes a ruim é mais apressada, né, mais veloz e toma conta do ambiente. Né? Então é possível a mulher ter a vaginose após o uso de antibiótico?
Pode ter, né? Outra coisa também que pode causar mulheres que têm sangramento excessivo, porque o sangramento altera o pH vaginal e dá possibilidade de crescimento da Gardnerella. Um novo parceiro também pode acontecer. A vaginose não é considerada doença sexualmente transmissível, tá? Mas a presença, né, de uma microbiota diferente faz com que tenha alterações na microbiota feminina, né? Na intimidade vaginal. Na vaginal, exatamente. Isso pode levar também. E outra coisa também, a higiene mal feita, mal realizada, pode levar a alteração do pH. A vagina ela não é um ambiente que deva receber duchas, ser lavados esfregando dentro, ou então sabão, sabonete interno, também não é então ideal. Não é mito, né, a necessidade de usar um sabonete íntimo, por exemplo, que vai justamente atuar ali no pH, né, O sabonete íntimo, idealmente, ele deve ser usado externamente, na região íntima, mais externa. Você não precisa fazer interno. Não tem indicação, porque esse ato pode provocar, por exemplo, alteração e aí vir uma vaginose. Exato. Entendi. Quais seriam os sintomas, doutor, de uma mulher que tem vaginose? O principal é um corrimento amarelo acinzentado com odor desagradável, esse odorzinho de peixe. Isso pode provocar um desconforto na relação? Sim, pode doer, que é uma vaginose, né? Ele causa uma vaginite, uma inflamação local e um desconforto pessoal da paciente de estar com odor desagradável e piorar depois da relação, tá? Isso é bem comum. O tratamento? O tratamento, na maioria das vezes, é simples, tá? Basta um tratamentozinho antibiótico, né? Ou por creme vaginal ou por antibiótico, às vezes combinado, geralmente resolve. Tá? Nas pacientes, numa minoria das pacientes, essa vaginose fica voltando. Isso demonstra uma dificuldade de restabelecer essa flora vaginal. Nessas pacientes, a gente precisa de um tratamento mais prolongado, que envolve outros agentes, às vezes moduladores do pH vaginal, alimentos, lactobacilos, tudo isso pode ser utilizado para poder melhorar. Até a alimentação. Impressionante, né? Como a alimentação está em tudo, né? A alimentação saudável e a não saudável também. E aí tem também, gente, o corrimento esbranquiçado. Só para ficar claro, doutor, corrimento é justamente essa normalidade. Secreção é aquilo que é normal, não é isso? Isso. Porque o senhor falou no início, era para ter só arrematado assim, né, o pensamento e não fiz. No caso, aí tem também um que é esbranquiçado, né, que parece um leite coalhado. Sim. Que às vezes provoca até meio que inflamaçãozinha, não é isso? Está relacionado a quê? É uma doença? Sim, é uma doença, né? É a candidíase, causada por um fungo do gênero Cândida, principalmente do tipo Candida albicans, que é o mais comum, tá? Algumas mulheres têm uma secreção esbranquiçada, mas ela é bem leitosa, em pequena quantidade. Na paciente com candidíase, ela vai ser espessa, formando gruminhos, parecendo um leite coalhado, como você disse. E muitas vezes causa irritação, a vulva fica avermelhada, coça, incomoda, às vezes fica vermelha, às vezes incha. Às vezes o próprio parceiro pode ter sintomas, após uma relação ele pode ficar com a glande, né, que é a ponta do pênis, né, avermelhada, coçando também, tá? E a cândida é outro ser, é outro bichinho que mora normalmente na vagina, mas que deve estar em pequenas quantidades. E a gente entra nas mesmas causas da vaginose. Quando eu tenho alterações do pH, alterações de alimento, pacientes diabéticas, né, que têm um excesso de glicose, né, pacientes que estão sob estresse grande, que têm uma queda de imunidade, essas pacientes, mulheres que usam roupas úmidas e acabam ficando muito tempo, às vezes praia, piscina, muito comum, né? Esses pacientes desenvolvem um ambiente que é propício à multiplicação do fungo. E ele pode formar, crescer e se instalar e causar esse tipo de vaginite, que pode ser extremamente irritante. Causar coceira, né? Coceira é um motivo de ida na urgência. Né? Paciente... É outra que não dá para esperar o exame de laboratório, não né? Dá, Pela não cor dá. do corrimento, pelas características, o médico já identifica, já entra ali com tratamento imediato, né? Exatamente. E, mais uma vez, a maioria das vezes resolve, tá? Você ter uma vaginose, ter uma candidíase eventualmente uma vez no ano, perdido, né? Não é algo anormal do ponto de vista de saúde, tá? Mas se ficar persistente 2, 3 vezes no semestre,
aí a gente precisa normalmente entrar com esse tratamento mais prolongado. E é outra, cara, e a candidíase é outra patologia também que se beneficia das mudanças de estilo de vida, de qualidade, de suplementação que a gente está conversando. Porque é isso que a gente faz no tratamento do corrimento crônico, né? É restabelecer aquela flora, aquele zoológico saudável original. Então a gente tem que agir com várias medidas. O tratamento medicamentoso único, ele entra como uma terra arrasada. Ele vai matar aquilo que está ali naquele momento, mas se a gente não promover o restabelecimento adequado, a gente vai ter um desequilíbrio de volta. E também procurar a causa, né, para tratar. Por exemplo, se for baixa imunidade, como o senhor falou, Exato. então só a medicação vai resolver ali como paliativo, mas vai voltar e aí... Vai voltar, tem que agir na base. É mito ou é verdade que a candidíase ela pode provocar um desconforto quando a mulher faz xixi, uma ardência? É ela que provoca isso, doutor? É uma das causas de ardência que pode ser confundida com infecção urinária. Porque como a vulva, né, que é essa região externa da vagina, né, a gente tem a vagina a gente chama que é o canal muscular, né? A vulva é essa área da abertura, da entrada, né? Às vezes fica muito vermelho, muito irritado e às vezes até com fissuras. A candidíase causa fissuras, que são rachaduras na pele, né? Extremamente dolorosas. E o xixi, ele é ácido, o xixi, ele é salgado. Se bater xixi nessa área avermelhada de fissura, é como se você estivesse entrando no mar com uma ferida. Vai arder. Ou jogar sal na ferida. São ardências muito grandes mesmo, bem incômodas. E aí, gente, o outro é o esverdeado, gente. Tem corrimento de toda cor, né? A gente fala assim brincando, mas a gente sabe que é sério. Esse esverdeado, doutor, seria sinônimo de quê? Esse esverdeado, bastante bolhoso quando você examina e que associa o pior dos dois que a gente comentou, o mau cheiro da vaginose, a coceira da candidíase, muitas vezes é a famigerada tricomoníase. A tricomoníase, por sua vez, já não é um bichinho que deveria estar na vagina, tá? A tricomoníase, ele é um protozoário, é considerado um IST, uma infecção sexualmente transmissível, né? Em que ele causa um desequilíbrio da flora, um mau cheiro e uma irritação muito importante. Causa coceira também? Causa coceira também, bem importante, né? É um corpo estranho, né? Ele não é para estar lá. Não, exato. A tricomoníase não é para ter tricomonas na vagina, tá? A gente identificando, mesmo que você não tenha sintoma nenhum, deve ser tratado com antibiótico, um ciclo antibiótico, você e seu parceiro, para que isso não volte, tá? E a tricomoníase realmente pode ser bem incômodo e bem chatinha. Assim como a candidíase também consegue ser. No caso, por ela ser uma infecção sexual transmissível, ela pode também acometer o homem. Sim, mas não causa tantos sintomas no homem. Muitas vezes é um portador assintomático. Entendi, mas que pode, quando o senhor, por exemplo, recebe uma paciente que está com a tricomoníase, não é isso? Isso. O senhor também passa a medicação para o parceiro? É indicação de tratamento do casal. Do casal. A mesma coisa a candidíase, que o senhor falou que às vezes o homem também pode ficar, né, ali com a ponta do pênis avermelhada. A candidíase, tratamento, porque às vezes ele pode ter um sintoma, ele pode ser um recolonizador, tá? Né? Então pode ser tratado também de forma, mas não é uma indicação de tratamento direto como é a tricomoníase. Né? E às vezes a gente fica em saias justas quando a gente suspeita de tricomoníase, né? Porque por ser sexualmente transmissível, às vezes você está colocando em dúvida ali uma questão de relacionamento, confiança, né? Confiança. E você trata de forma sindrômica, você acredita que mas você não tem aquela certeza. Então imagine, você vai passar um tratamento com IST sem aquela confirmação diagnóstica, é uma situação sempre, às vezes, meio delicada, né? Que a gente tem que manejar. Né? Mas é parte do dia a dia e nossa função é tratar. Por que o Ministério da Saúde recomenda ser tratado? Para que isso não passe adiante, isso não progrida, você não tenha complicações, tá? Em situações específicas, você vai fazer exames específicos, exames de secreção a fresco, em que você pega a secreção vaginal, vai avaliar no microscópio, vai procurar alterações específicas para poder fechar um diagnóstico preciso, tá? Mas, a priori, tratamento mesmo assim que suspeitar. No casal. A tricomoníase, ela é tratada com o que, doutor? Qual é o tratamento? Antibiótico. Somente antibiótico. Somente Cremes, antibiótico. nesse caso, são dispensáveis. Pode ser feito o antibiótico por creme ou oral. Tá. Novamente, tem vários protocolos, vários esquemas disponíveis, tá? Né? Alguns só oral, outros só vaginais, às vezes combinados. E vai da preferência do seu médico. Entendi.
E aí, por fim, a gente está falando, gente, dos principais tipos de corrimento, os mais comuns, na verdade, né? Já falamos do amarelo, do esbranquiçado, do verde, e agora, por fim, vamos falar do marrom. Esse marrom deve assustar bastante, viu? Porque Diferente. exatamente, bastante diferente. É sinônimo de quê? De onde vem esse corrimento marrom, doutor? E o que é o corrimento marrom? Tá. A maior parte das vezes, o corrimento marrom é um corrimento que vem depois de um pequeno sangramento. Um pequeno sangramentozinho que demora para poder descer, porque é de pequena quantidade, e dá tempo do organismo trabalhar e transformar aquela célula inicialmente vermelha, ela vai ficando amarronzada, tá? Né? Mistura-se com a secreção vaginal e fica amarronzada. A maior parte das vezes esse sangramento vem de origem uterina, é intrauterino, às vezes endométrio. Pode ser um pólipo, que é um crescimento de um tecido, né, parecendo uma linguazinha de carne, que pode ser do colo do útero, pode ser do endométrio mesmo, né, que é dentro do útero. Pode ser, às vezes, um ferimentozinho que acontece no fundo do saco vaginal, às vezes pós-relação, né, mais intensa, algumas vezes isso pode ser visto, ou em processos inflamatórios, em que o tecido fica mais fragilizado, pode ter pequenas fissuras e feridas que vão sangrar. Então, as causas podem ser várias, tá? Dos que a gente já falou aqui, esse aqui tem um leque maior, né, de Isso, causas. um leque maior que a gente tem que diagnosticar e investigar ponto a ponto. Complicado. Às vezes pode vir como consequência de uma inflamação grande de uma tricomoníase, por exemplo, né, em pequena quantidade. Que maltratada talvez, você Né? então tenha retornado, Isso, às vezes pode acontecer. uma inflamação. Né? Mas muitas vezes mesmo a maior parte vem de causas uterinas e para isso para diagnosticar a gente deve fazer ultrassonografia, fazer o exame físico preventivo, porque também pode vir do colo do útero, né? Então tudo que tiver ali via vaginal para cima pode ser uma causa desse sangramento amarronzado. É mito ou verdade que o uso do concepcional ele pode também provocar esse corrimento marrom, é verdade, doutor? De certa forma, pode, que seria o sangramento de spotting, né? Que são pequenas descamações do endométrio que causam sangramentos de escape, né? E principalmente isso é mais comum no período de adaptação ao uso de um contraceptivo. A gente sempre relembra que o anticoncepcional, como é um hormônio diferente, você vai se adaptar a outro ciclo, a gente espera 3 ciclos para poder testar, né? Verificar. Então é bem comum que tenham sangramentos de escape de pequena intensidade, que podem se manifestar como esse tipo de corrimento, tá? Inclusive o anticoncepcional pode causar também alterações das secreções mesmo. Às vezes mulheres que não tinham nenhum tipo de secreção passam a ter alguma, outras que tinham têm menos. Isso é uma coisa também que acontece, tá? Mas isso não é uma complicação do uso do anticoncepcional. Se por acaso fica persistente e incomodando, deve ser manejado, tá? Mas no início do uso, pouco de paciência geralmente se resolve. Quem tem ai, gente, esse nome é difícil. Adenomiose. Isso, obrigada, doutor. Obesidade, mionitose. Miomatose são os miomas. Questão de miomas, obrigada, doutor. Tem uns nomes esquisitos, a gente está aprendendo ainda. Pessoas que têm essas doenças podem também ter esse corrimento marrom? Também, porque todas elas são causas de sangramento anormal. Né? O adenomiose é um primo da endometriose, em que o endométrio, que é esse tecido que reveste o útero por dentro, ele entra no músculo do útero. É como se fosse uma injeção de sangue no músculo do útero. Então ele fica inflamado. Isso faz com que o endométrio ele descasque, descame de forma anormal, tá? Isso é uma menstruação aumentada e bem dolorosa. O mioma, sangramento anormal, pacientes com mais obesidade, pode ter ciclos anovulatórios. Ciclos anovulatórios não menstruam de forma normal. O endométrio às vezes descasca de forma irregular e fica um sangramento pingando por mais tempo. No final das contas, todas essas são causas de sangramento. E a gente pode lembrar que o corrimento marrom, ele é porque alguma coisa está sangrando para cima. Né? Por isso que, como você mesmo disse, das causas do corrimento é aquela que pode significar mais coisas. Em casos mais graves, pode ser até mesmo, não quero assustar ninguém, tá? Porque é uma causa muito menos comum. Mas em casos mais graves, pode ser até um câncer do colo do útero, por exemplo. Né? Tem pacientes que só vão descobrir que não fazem o acompanhamento preventivo, só vão descobrir quando começa a ter sintomas locais de sangramento, pós-relação sangue. E esse é um deles, né? Sangrar e depois de um corrimento marrom, amarronzado. Exato, pode ser uma causa.
Qual o tratamento, doutor, para esse... tem que tratar a causa, né? Tem que descobrir a causa. Isso, tem que descobrir para poder tratar. Esse não dá pra gente ser direto. A gente tem que descobrir a causa. Podemos ter alguma coisa sintomática, como medicamentos para diminuir o fluxo de sangue, um Naquele primeiro Transamin, momento um anti-inflamatório, uma coisa totalmente sintomática, né? Para melhorar aquele momento. Mas a gente tem que descobrir a causa. Inclusive porque, a depender do ciclo, podem ser causas graves. Mulheres na pós-menopausa, por exemplo, elas não devem sangrar. O sangramento após menopausa tem que ser investigado. A causa mais comum é a atrofia do endométrio, que é esse tecido que eu te falei, fica tão fininho que sangra. Mas em contrapartida, pode ter espessamento, crescimento, câncer de endométrio. Entendeu? Então, cada fase da mulher tem causas mais comuns de sangramento uterino anormal, que pode se manifestar com corrimento marrom. Uma das perguntas que a gente expôs, né, no Instagram, a entrevista de hoje, para a pessoa mandar essa pergunta né? Posso tratar sozinha? Gente, olha o risco, né, de você tratar esses problemas de saúde sozinha, porque, por exemplo, como você falou, gente, os nomes são bem estranhos. Tricomoniose, não é isso? Maltratada pode gerar uma infecção. E mulher é terrível, viu? Porque uma foi ao médico, resolveu, a outra está com sintomas parecidos, toma a medicação que o médico passou para outra e por aí vai, tenta resolver. Então, a gente entende o dia a dia corrido, às vezes a dificuldade que né? Mas sempre que a gente tem sintomas que não conhecemos, que fogem do usual do dia a dia, podem ser algo que não se resolve sozinho, sabe? Né? E às vezes você falou, subtratar. Né? Existe uma outra causa de infertilidade muito comum, são infecções pélvicas, que são infecções subclínicas ou maltratadas, em que a bactéria ela sobe para a região pélvica. Tá? Então, assim, esses casos de sangramento, como eu te disse, às vezes você pode ter uma causa grave de sangramento que o sintoma desaparece. Não está sangrando mais, mas aquela causa continua existindo. Né? Então, realmente é temeroso você assumir uma postura de estar sempre se autotratando. Né? Você pode fazer algo pontual, persistindo, voltando, né? Sempre que possível, você procure um profissional. E mais do que isso também, é super importante, o acompanhamento regular, né? Porque naquela mulher que tem acompanhamento regular, a gente vai ser mais difícil aparecer coisas perigosas e a gente não observar. Está com os exames de dias, né? Os exames de imagem, Papai Nicolau que é preventivo. Sim, importantíssimo. E aí vai ajudando a perceber outras coisas. E o que é interessante também comentar é que muitas vezes a mulher que tem um desses corrimentos aqui, que tem um desses problemas, o que provoca coceira, por exemplo, né? Ela vai ao postinho, ela não vai encontrar o ginecologista, ela vai encontrar o clínico geral. O clínico geral vai saber tratar ali naquele primeiro momento, mas é importante procurar o ginecologista para fazer um acompanhamento. E eu acredito que muitas mulheres não voltam, porque o SUS, por exemplo, não tem uma oferta boa de ginecologistas à disposição. Não, isso é verdade. Mas assim, aqui eu vou defender os colegas clínicos, tá? Os corrimentos, eles estão dentro da seara do tratamento do clínico. Principalmente, né, dos colegas que estão no posto de saúde, o pessoal que geralmente trabalha na medicina da família e comunidade. Por ser uma das causas mais comuns de procura, eles estão habilitados, né? Eles devem estar cientes e fazendo um tratamento com muita qualidade dessa parte de clínica, sabe? De corrimentos. Eles vão conseguir identificar, inclusive, os casos que devem ser obrigatoriamente encaminhados para o ginecologista. Então, exato. Então, se você tem acesso mais facilitado ao posto de saúde, ao clínico, aproveite, vá, que é algo que você pode se beneficiar e tudo isso que eu falei aqui, todas essas doenças, ele deve saber manejar com tranquilidade. Qual vai ser o caso que ele vai geralmente encaminhar para o ginecologista? Aquele corrimento que é de repetição, que não se resolve. Né? Ou então aquele que ele identificou que tem uma causa mais difícil de tratar, né? Inicialmente uma lesão no colo do útero, uma adenomiose grande, uma miomatose grande, ele vai saber identificar e encaminhar para o ginecologista, tá? Mas se você tem um bom posto de saúde funcionando, aproveite. O ginecologista, ele é o profissional adequado para resolver tudo da ginecologia, mas o colega da medicina da família, do clínico geral e da medicina de saúde de família, ele vai conseguir ajudar muito também a gente nisso. Bom saber, gente. Tá aí uma informação de ouro, viu? Que eu também não sabia. Aprendi aqui com o doutor Herão. Gente, que prazer recebê-lo. Que aula, né? Recebemos. Quantas dúvidas foram sanadas. Comenta, compartilha. Deixa a sua dúvida aí, o doutor Herão responde para você. E fica aqui com a gente, tá? Semana que vem tem mais Direito de Saúde. Doutor Herão, muito obrigada. Obrigado mais uma vez.
Tchau, gente. Tchau.